Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula sobre empreendedorismo, técnicas administrativas. Eu já quero saudar a vocês aí de Vitória da Conquista, Bahia, os meus conterrâneos, os meus conquistenses baianos, que têm nos acompanhado, que têm nos parabenizado por essas aulas. E eu quero agradecer em especial a você, nosso aluno da RC Cursos. Eu quero já agradecer também e dizer sempre que é uma satisfação ter como nossos parceiros ETEC Brasil, Sebrae e tantas outras universidades que estão envolvidas nesse nosso projeto de empreendedorismo. Eu quero já parabenizar e agradecer de antemão a Hotmart e a Monetize. São duas plataformas digitais que abriram as portas para nós e estão nos incentivando e nos apoiando também. Hoje nós vamos falar sobre tributo. Todos os nossos impostos tributários. Eu já quero fazer assim, já de início, a minha prévia, a minha audiodescrição. Meu nome é Rogério. Tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos, cor parda, 1,82 m, 82 quilos. As pessoas têm sempre me perguntado por que eu faço a audiodescrição. Porque essas nossas videoaulas, elas estão abertas também nas nossas redes sociais. E muitas pessoas com problema visual têm acesso às nossas aulas. Sim, pessoas com problemas visuais têm acesso às nossas aulas. Então, elas precisam de fato saber, de um certo modo, quem sou eu. E quando nós fazemos a nossa audiodescrição, a outra pessoa, mesmo que não nos veja, mas ela já imagina quem somos, como nós somos, tá bom? Então vamos lá falar sobre tabela tributária. São contribuintes dos impostos pessoas jurídica, IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e pessoas físicas, IRPF, Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Então, já para sabermos de onde começa todo o processo tributário, a nossa contribuição começa da pessoa física até a pessoa jurídica. E para entendermos melhor sobre os impostos, sobre os tributos, tributo é imposto, o imposto cobrado pelo órgão municipal, pelo órgão federal, pelo órgão estadual. E isso é uma palavrinha que vem lá desde antes de Cristo, onde que os reis, os magistrados daquela época já cobravam os tributos, né, das pessoas. Então, o imposto, na verdade, é uma devolução que você dá ao governo, ao órgão público, para que ele devolva para nós em benefícios. Vou citar um exemplo bem simples, o IPVA, Imposto de Renda de Veículo Automotivo. A contribuição do IPVA, ela é paga anualmente, pode ser em uma única parcela, pode ser dividida em 4 vezes, né? E quem tem automóvel, quem tem qualquer outro tipo de meio de transporte locomotivo, sabe que quando se paga o IPVA, o Imposto de Renda de Veículo Automotivo, é para que o governo devolva esse dinheiro que foi pago no IPVA em benefícios, em uma boa rodovia, em uma infraestrutura melhor dentro da cidade, né? E são coisas que, entre aspas aí,
Eu sou sincero, me desculpem, governo municipal, governo federal, governo estadual, vereadores, deputados, presidente da República, me desculpem, mas eu digo 90% desse imposto cobrado não é devolvido em um bem comum, tá? Então, esse é só um dos exemplos, o IPVA. A disposição do tributo, do imposto de renda, aplica-se à sociedade registrada ou não. Isso está lá na Lei 9.430 de 1996, no artigo 60. E ela vem dizendo da seguinte forma, veja bem o que essa lei de número 9.430 de 1996, ela vem nos dizer sobre o imposto de renda. Aplica-se a todas as firmas e sociedades registradas ou não, às entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência. Sujeitam-se as normas de incidência do imposto aplicável às pessoas jurídicas em relação às operações praticadas durante o período em que perduraram os procedimentos para a realização de seu ativo e pagamento do passivo. Isso está lá no artigo 60 da Lei número 9.430 de 1996. O que quer dizer esse tributo do imposto de renda? Independente que a sua firma teve falência ou não, o seu imposto de renda ele é cobrado ainda em cima daquele período que você estava atuando no mercado de trabalho, tá? As empresas públicas, sociedade privada, seja ela o que for, são todas elas tributárias do imposto de renda. Isto está lá na Constituição da Lei Federal, no artigo 173. Então veja bem, o que se aplica às normas do imposto de renda, ela está lá, uma alteração na Lei de número 9.430 de 1996, do artigo 60. E a Constituição Federal, que definiu todo esse parâmetro dessa depolução do imposto de renda, que é lá na Constituição Federal, no artigo 173, no inciso 1º. O inciso eu vou desenhar aqui para vocês, porque muitas pessoas têm me perguntado, Rogério, o que é um inciso? Inciso é esse símbolozinho aqui, ó. Eu não sou um bom desenhista, mas deu para mais ou menos visualizar. Eu vou fazer ele maiorzinho para vocês entenderem melhor o que é um inciso. Esse símbolo, um S dentro do outro, tá? Isso é um inciso. As formas de contribuição das pessoas jurídicas, ela se dá da seguinte forma. Então preste bem atenção, você que é empreendedor. Agora em São Paulo capital são 11 horas e 40 minutos. Então você que é empreendedor, você que é empresário, a forma de contribuição da sua empresa, ela pode ser de uma forma simples, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Nós temos essas 4 opções aqui para calcular o lucro da sua empresa. Uma empresa de pequeno porte ou uma igreja do Simples Nacional, nós temos lá os microempreendedores hoje, né, que ela está cadastrada no DAS, no Simples Nacional. Nós temos como tributo o DAS, que é pago lá uma parcela simbólica todo mês ao governo federal. O lucro presumido
né? Presume-se, né? Entenda-se que o lucro da minha empresa é 80 mil reais. Então, o meu imposto de renda ele é calculado em cima desse valor. E também tem um lucro real. O que é o lucro real? É o lucro todo obtido dentro de uma empresa anualmente. É o lucro geral, certo? E o lucro arbitrário. A base de cálculos dos impostos determina, segundo a lei vigente, na data da ocorrência do fator gerador. Então, cada ano, o governo começa a calcular, fazer os cálculos dos impostos de renda trimestral. Faz-se de 31 de março a 30 de junho e setembro a dezembro. Então, é esse período que o governo faz o cálculo base do imposto de renda. Então, fique ligadinhos que você pode ter um percentual aí para você poder fazer a declaração de imposto de renda trimestral, ou você pode fazer anualmente. Se você optar por fazer anualmente, você tem que fazer naquela data ali. Você pode começar a organizar toda a sua documentação a partir de janeiro. Seja você, pessoa física, né, que tem o seu imposto retido na fonte pagadora, ou pessoa jurídica. Você tem um período ali de janeiro para você começar a organizar a sua documentação, e se você já quiser começar a fazer a sua declaração, você já pode antecipar. Com um pouco você vai ter ali de janeiro até o dia 30 de junho. É o último prazo para a declaração de fato do imposto de renda. Certo? As alíquotas variam muito, entre 15%, 10% acrescido em cima do valor arbitrado, ou seja, aquele valor que você ultrapassou a sua margem de lucro, né? Por exemplo, se a empresa ela é contribuinte até 80 mil reais, então até 80 mil reais eu sou isento, então eu faço uma declaração de imposto de renda simples e eu ainda posso obter uma restituição em cima desse valor, né? E se eu ultrapassar, aí é feita uma base de cálculo em cima de todo o lucro arbitrado, e eu ultrapassando a margem que foi designada, é acrescida, por exemplo, 20 mil reais, é acrescida 10% em cima a cada mês decorrente, fora os 15%. Certo? Então, para deixar bem claro para vocês, se você ultrapassou a sua margem, você sabe que além dos 15%, ou 20%, 30%, não sei, depende muito da sua movimentação, o que for descontado no seu imposto de renda, da forma que for ser calculado, ainda é acrescentado mais 10% a cada mês decorrente que você ultrapassar um valor. Certo? Esses lucros tributários, eles começaram a ser devidos, calculados e apurados em 1º de janeiro de 1996. Você pode ver direitinho sobre as obrigações do lucro líquido, que está lá no sistema da contribuição federal, no decreto 3.000 de 1999. Você vai ver lá, essa composição está nos artigos 246 a 515. Então é um artigo bem grande aí, tá? Então são inúmeros decretos, inúmeros artigos. Nós temos o artigo no artigo 6º de número 1598, que é de 1977, né? Esse artigo de número 8.981 de 1995, artigo 37, inciso 1º, ela é a determinação do lucro real precedida da apuração do lucro líquido. É aquilo que eu disse para vocês, é calculado todo um valor específico em cima, certo? Então, isso foi só para vocês
começarem a entender mais ou menos de onde vem essa palavra tributo e de onde que se começa a pagar os impostos, certo? São Paulo capital, são 11 horas e 45 minutos, uma bela manhã fria na capital paulista, né? Nós temos aqui, eu vou falar resumidamente, para se tornar uma aula prática e vocês compreenderem melhor. Porque se eu for destrinchar aqui todos os impostos que hoje são cobrados em nosso país, é um mês e meio, se brincar 6 meses só falando desses impostos, porque um imposto dentro de outro e assim vai. Então vamos falar dos principais impostos, aqueles impostos que nós não corremos dele de fato algum. O ICMS. Professor, o que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço. Esse é um dos primeiros impostos que você vê lá quando você gera uma nota fiscal, quando você gera uma mercadoria com uma nota simples, uma nota de conferência. Você vai encontrar lá a base de cálculo, já começando pelo ICMS. Esse ICMS, ele é feito uma base de cálculo, depende muito do seu estado, depende muito do seu município, depende muito do tipo de mercadoria ou prestação de serviço que você realiza dentro do seu município, dentro do seu estado. Então, ele é calculado de estado para estado, município para município, e tem um cálculo de base gerado de uma forma igualitativa, ou seja, de uma forma igual, pelo governo federal. Então, o ICMS, grave bem essa palavrinha, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço. Essa aí é uma lei complementar de número 87 de 1996. É a lei Candir. Ela foi alterada posteriormente entre os anos de 92, 97 e 99, por ali. Tá? Até o ano 2000. E tem outros impostos que é gerado em cima. Por exemplo, a base de cálculo Vamos fazer uma base de cálculo simples. R$1.000, você pode pagar aí um tributo de R$120. É uma alíquota de 12% em cima calculado. Depende, aquilo que eu tô falando para você, depende muito do estado, do município, tá? Eu tô jogando aqui uma NIF para vocês. O que é uma NIF? É uma nota fiscal eletrônica. Sabe essa nota fiscal que quando você passa no mercado, a moça fala: o senhor deseja uma nota fiscal? Sim, desejo. Ela já puxa aquele cupom e lhe entrega na mão. Então, aquilo chama-se nota fiscal eletrônica. A nota fiscal manual é aquela nota fiscal que a contabilidade faz, que, se eu não me engano, são 4 folhas, né? Uma folha fica na contabilidade, outra folha fica arquivada com o proprietário, outra folha vai para o governo federal e a outra folha vai para aquela pessoa que você prestou serviço ou você vendeu o produto, tá? E nós temos aqui o outro imposto, que ele é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Ou seja, todo produto industrializado, ele já está sendo gerado um imposto em cima. Você já paga o tributo dele antes mesmo de você ter. Por exemplo, um celular. Você já paga o imposto do celular antes mesmo de você obter o celular. Um televisor, você já paga o imposto do televisor antes mesmo de ter o televisor. Então, um imposto sobre produto industrializado chama-se IPI, né? Ele é abreviado. É um dos impostos que nós não podemos
fugir dele. E dentro dele é gerado uma preposição RIP, né? Que é um decreto de número 7.212 de 2010. Lembra aquilo que eu falei para vocês, que é um imposto gerado dentro do outro? Então, esse RIP é um repasse de imposto por produto industrializado. E tem o TIP, tem o NT, que é o produto não tributado. Não tributado. Tá? Então, o conceito de produto industrializado, ela é, vou ler para vocês aqui, ela é o ressaltante de qualquer operação definida no RIP, como industrialização na mesma, incompleta, parcial ou intermediária. Ou seja, qualquer tipo de produto que ela foi gerado em nosso país, ou que entrou peças de fora, ela foi simplesmente montada em nosso país, ela é também um IPI, né? Que ela é um repasse de industrialização de produtos. Então, isso vem um decreto do RIP que se encaixa dentro do IPI. Então, por exemplo, automóveis que vêm de fora, as pessoas pensam, vem um automóvel montado, isso, aquilo. Sim, muitas vezes vem. Mas em outras vezes já vem simplesmente as peças e é montado aqui no país. Então isso gera-se também o IPI. Está aqui bem especificamente, ó. Qualquer tipo de natureza industrializada, completa, incompleta, parcial ou intermediária. Esse é um dos impostos que nós pagamos também. E a lei dele é muito complexa, é imensa a lei dele. Vocês já têm aí em mãos. E nós temos aqui o PIS e o PASEP. PIS é o Programa de Integração Social. O PASEP é o mesmo Programa de Integração Social por servidor público. O PIS é para pessoas que têm a CLT no setor privado e que tem uma margem de salário aí mensal até 2 salários mínimos. Então, no decorrente do ano, por exemplo, aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui. Salário de hoje, 1.045 vezes 2. Se você recebe até R$ 2.090 bruto, não estou falando o líquido, é bruto. No mês, ele é calculado vezes 12, que dá um total de R$ 25.080. Certo? Beleza, maravilha. Você recebeu anualmente R$ 25.080. Aqui você vai ter direito ao repasse do PIS, que é o Programa de Integração Social Pessoa Privada, no setor privado. E o PASEP é o Programa de Serviço de Integração Social do Servidor Público. Rogério, mas eu não estou entendendo. Isso aí é um direito que eu tenho, que eu vou receber. Claro, você vai receber. Mas o que isso tem a ver com imposto? Veja bem, lembra que eu falei que um imposto gera outro? Muitas vezes você pensa que você está recebendo esse PIS, que é um direito seu. Sim, também. Mas observe na sua conta de água, na sua conta de energia, até mesmo na sua conta telefônica, que você vai ver aí a taxa de tributos ICMS X valor, que é calculado em cima do seu consumo, por exemplo, entre energia, água e o telefone. Aí vem a outra especificação, CONFINS, que nós vamos ver mais à frente. Tá lá especificando aquele valor. Aí você vai ver o outro valor de tributo embaixo, o IPI, tá lá.
Aí você vai ver lá no rodapé, PIS, taxa de iluminação pública, taxa de esgoto. Você já viu tanto de impostos que você pagou? Então, o PIS também é um imposto. Não é só uma restituição que você recebe, é um imposto. Porque se eu ganho mais de 2 salários mínimos, eu não vou ter direito a receber o PIS. Mas eu estou pagando o imposto do PIS, que ele está incluído dentro da taxa de energia, da taxa de água, ou até mesmo dentro de um outro serviço que você presta, ou a mercadoria que você compra, tá? Então, o PIS e o PASEP, eles é um regime nacional da LC, tá? 123, 2006. E as alíquotas, elas variam. Por exemplo, a alíquota do PIS, veja bem, do tributo dela, vai entre 0,65% a 1,65%. Isso tudo sobre a lei da modalidade acumulativa. Então, veja também que além de ser fins lucrativos, ela é um imposto que você paga, tá? Então, não se esqueça disso. Vamos falar do danadinho aqui, ó, que eu acabei de falar. CONFINS é a contribuição para financiamento de seguro social. Ela foi instituída pela Lei Complementar de número 70, de 30 de dezembro de 1991. Quem foi dessa época sabe que ali em 1991 nós entramos naquele problema, uma crise da nossa nação, com o impeachment do senhor, então presidente Fernando Collor de Mello. E essa lei, esse tributo, CONFINS, a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Ah, pera aí. Poxa, quer dizer que eu vou ser um assegurado do governo também, do INSS, mas eu ainda tenho que pagar para ser assegurado? Sim, você tem que pagar. Infelizmente, você tem que pagar. Isso aqui foi criado no dia 30/12, no penúltimo dia do ano, de 1991. Está lá na Lei Complementar de número 70. O regime dela atual, ela foi regida pela lei de número 9.718 de 1998. 4 anos depois que nós tivemos aí a nova moeda no nosso país, o real. Já indo para o segundo mandato do então presidente daquela época, Fernando Henrique Cardoso. Professor, e quem são os contribuintes do CONFINS? Veja bem, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, todas as pessoas que têm CNPJ, ela é contribuinte do CONFINS. E as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda. Então, o cálculo do seu imposto de renda também é feito aqui dentro do CONFINS. Só quem está livre do CONFINS são as microempresas de pequeno porte, que são optantes pelo Simples Nacional, que ela já tem aquele seu cálculo base dentro do DAS, daquilo que eu falei para vocês. Essa foi uma lei complementar 123 no ano de 2006. A partir do dia 1º de 1999, essa base de cálculo do número 9.718 de 1998, ela contribui à totalidade das receitas aferidas pela pessoa jurídica. Então,
tudo que você gera. Então, o Confins, ele tem uma alíquota aqui de 3% a 7,6%. Isso foi uma alteração do ano de 2001 a 2004. Então, foi feita esse Confins acumulativo e pagável através da lei de número 10.833 do ano de 2003. Então, você tinha uma alíquota aqui do Confins de 3% até o ano de 2001. De 2001 a 2004, houve-se uma alteração que foi decretada no ano de 2003, que passou a valer de 7,6%. Mas mesmo assim, esse valor de 3% ainda existe. Depende muito da sua lucratividade, da sua receita tributada anualmente, tá? E nós temos outro imposto, que é o ISS, que é Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza. Eu falo pausadamente e eu abro bem a boca, que é para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo a vocês, porque nós estamos tratando aqui de assuntos sérios, assuntos do interesse seu, do interesse meu, de todo o nosso país. São os impostos. Agora em São Paulo capital são 12:00. Imposto sobre serviços de quaisquer natureza. ISS. Independente de qualquer que for a natureza do seu serviço, é um pintor, é um marceneiro, é um carpinteiro, é um eletricista, é um autônomo, você está pagando esse imposto. O ISS, você não sabe onde é que é cobrado, mas você está pagando esse imposto. É lá uma lei complementar 116 do ano de 2003. Lembra que eu falei? Um imposto dentro do outro. Lembra? Então, fica bem especificado. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestado ou na falta do estabelecimento local, domicílio, prestador, exceto-se a hipótese previstas nas leis 1 e 22 do artigo 3 complementar de 116 do ano de 2003. Então, vai lá nesse artigo 116 do ano de 2003, a lei de número 116 do artigo 3º, o artigo 3º do ano de 2003, que você vai ver lá falando sobre o ISS, Imposto sobre Serviço de Quaisquer Natureza. A alíquota desse imposto gera-se em torno de 2%. Você está pagando, é uma taxa mínima de imposto, mas é um imposto de 2%. E a taxa máxima dela é de 5%. Então, ela não pode ser menos de 2% e não pode ser mais de 5%. Ela está ali equilibrada entre 2% e 5% da alíquota. Então, vamos calcular aqui. Se hoje eu presto um serviço à sociedade e eu estou recebendo aqui R$5.000 por 5%, R$250, eu já pago desse imposto. Então, é um fator gerador. Então, é um imposto dentro do outro que gera outro imposto e assim sucessivamente. Tá? Vamos falar sobre o CSLL, Contribuição Social sobre o Cálculo de Lucro Líquido. CSLL. Até se você está lucrando, você tem que pagar esse imposto. Está na lei de número 7.689 de 1988. Nada não, aí são mais de 30 anos pagando esse imposto. E também ela é conhecida como o CSLL,
Então, se você vê essa sigla CSLL ou CSSL, é o mesmo imposto. Lembra que é um fator gerador? Um imposto dentro do outro? Então, fica ligadinho nisso aí, tá? A base de cálculo dele é feito naquilo lá que eu falei para vocês. É um imposto presumido. É um imposto presumido. Que ela tem uma taxa aí de receita industrial, por exemplo, de 12% a 32% a prestações de serviço. E vamos ver qual o outro lucro aqui, outro imposto. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês descrito todos os outros impostos. Então, para você ficar ligadinho, em nosso país hoje, a contribuição de serviços brasileiros de apoio à pequena empresa, o SEBRAE, você paga o imposto do SEBRAE, do SENAC, que é a contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial. Eu estou fazendo um curso no Senai, você está pagando imposto no Senai. O Senac é um fator gerador de imposto. O SENAT é a contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte. Eu estou aprendendo eu estou no SESC Senat, eu estou aprendendo, lá estão me oferecendo diversos cursos, mas você está pagando a contribuição daquilo ali. Tá? Dentro da sua taxa sindical, atenção, colegas do transporte público do Brasil e de São Paulo capital. Eu tenho direito ao SESC Senat. Tem, com certeza. Você vai lá, você faz sua carteirinha bonitinho, leva sua documentação. Tudo tranquilo. Mas eu não estou pagando nada. Tá pagando sim. Lembra da sua contribuição associativa. Não é especificado para onde vai aquele dinheiro, mas está lá. A sua contribuição associativa, ela é dividida também entre o SESC Senat e o sindicato. Prestem bastante atenção nisso, tá? E temos outros órgãos aí, o SESI, o SESC, o SESCOP, que é a contribuição ao serviço social do cooperativismo. Ela está no artigo 9, primeiro da MP, do Ministério Público, da Lei de número 1715, dígito 2, de 1998. Foi quando foi criada a SESCOP, Contribuição de Serviço Social ao Cooperativismo. Então, são inúmeros impostos, mas eu quero mais uma vez frisar nesse aqui, o SENAT. Prestem bastante atenção. O SENAT, eu falo isso porque eu, além de estar aqui dando aula para vocês, eu trabalho no transporte público. Eu não estou aqui puxando o saco de empresa, de sindicato, de governo, nada disso. Vamos dar a César o que é de César e vamos dar aos contribuintes o que é dos contribuintes. Atenção, senhores empresários também. Eu não tenho medo de falar isso, eu falo isso esclarecidamente. Mas eu quero que você, companheiro de trabalho, que também está aqui nessa aula conosco, tomando esse curso sobre empreendedorismo. Por que eu estou aprofundando bem no tema empreendedorismo? Para você que quer ser um empreendedor, para você que está iniciando, agora em São Paulo capital são 12:07. Para você entender quais são as suas obrigações e quais são os seus deveres. Rogério, mas você, muitas vezes na empresa, você é bocudo. Sim, eu falo, busco, reivindico. Aquilo que eu sei que é do meu direito, aquilo que eu sei que é do meu dever, eu me calo, fico quietinho, porque não tem como eu correr dele. Então, veja bem, o SENAT
Ela é uma contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes, seja ele rodoviário, urbano, seja ele qual for o tipo de transporte. Ela é uma contribuição do Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes. Está lá na lei, procura essa lei que você vai ver, de número 4048, e é uma lei antiga. Ela é de 1942. Procura lá esse artigo que você vai ver, procura essa lei que ela vai explicar. Então, não se iluda que o Sesc Senat, ela é gratuita. Opa! Entre aspas, vê lá no seu desconto em folha, contribuição associativa, contribuição sindical, é uma porcentagem para o Senat e uma porcentagem para o sindicato. Então, entra-se a aplicação da contribuição associativa. É um direito nosso, nós temos os nossos benefícios lá dentro. Consultório dentário, oftalmologista, academia. Eu quero tirar a minha primeira habilitação gratuita. Opa, entre aspas, não é gratuita, você já está pagando por ela. Você não paga assim, chegando lá, toma cá e me dá cá. Não, nada disso, mas você já está pagando por ela na sua contribuição associativa. Então, preste bastante atenção, tá? Não vamos simplesmente atirar pedra em um, esquecendo do outro. Não. Opa. Olha, a junção, um imposto dentro do outro. Então, preste bastante atenção nisso, tá? E o SEST, que aqui também é a mesma contribuição. Contribuição ao Serviço Social dos Transportes. Está na lei de número 8.706 de 1993. Lembra o que eu falei para vocês? Aqui, ó, vou ler rapidamente para você ver o que um resumo desse artigo diz. Contribuição confederativa laboral dos empregados, embora de aplicação facultativa a partir de novembro de 2017, por força da reforma trabalhista. Mantivemos essa contribuição no rol em função de suas particularidades tributárias. Veja as diferenças entre a contribuição confederativa e o imposto sindical. Lembra que eu falei para você? Procura aqui, ó, nesses dois artigos que você vai entender, ó, o SEST, Senat, o que diz tudo direitinho, a lei de número 8.706 de 1993, ó, contribuição confederativa e o imposto sindical. Veja a diferença entre os dois. Um imposto gera outro. O imposto do sindicato é do sindicato, aquela contribuição que você se associou, você vai ter alguns benefíciozinhos aí. Aí você vai estar pagando para alguém te defender. E a contribuição associativa federativa, que está aí. Então, uma porcentagem cai para lá, tá bom? Então, veja bem a diferença. Para você ver melhor a diferença, ó, contribuição confederativa patronal das empresas, embora de aplicação facultativa, veja bem, ela é obrigatoriedade do patronal, mas ela é repassada para quem? Para mim, para você, para você e para você. Por que o meu salário vem faltando aqui, poxa, 20 reais, 50 reais, não sei de quê. Tá lá, ó, na contribuição associativa. Tá? Tá lá pro Sesc Senat. Então, não julgue antes de conhecer as leis. Tá lá. Não sou eu que estou dizendo, mas é a própria lei federativa que deixa bem
explicado e especificado para cada um de nós. E nós temos aqui a OAB, a CRC, o CREA, o Cresce, CORE e etc. Tudo isso é imposto. Então, deixa aí o meu recadinho para vocês. Finalizo essa videoaula desejando a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, você jovem, você que é o nosso aluno direto ou indireto, não se esqueçam, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, deixa também o seu comentário, ligue para nós a qualquer hora, a qualquer momento. Estamos aqui para tirar as suas dúvidas. A RC, ela é uma empresa nova no mercado digital. Repito, quem nos abriu as portas foi a Hotmart e a Monetize. E nós estamos trilhando com as nossas próprias pernas. Nós estamos desenvolvendo um trabalho específico em cursos presenciais que são aplicados, propriamente dito, da RC Cursos Online e cursos à distância de outros parceiros nossos, que nós também oferecemos os serviços deles dentro do nosso canal, dentro das nossas redes sociais, curso de informática, cabeleireiro, depilação, maquiagem, design gráfico, robótica, informática do básico ao avançado. Então, fiquem ligadinhos. Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre matemática financeira. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos e um forte abraço. A RC Cursos Online. Aplicamos o curso. Aqui o diferencial é você quem faz.